Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aqui no conteúdo que estávamos falando na aula passada. Então agora nós vamos procurar, nosso objetivo que é estimar através de cálculos, a infiltração e escoamento superficial de águas da chuva ou até mesmo de irrigação numa bacia hidrográfica, ou não, ou em várias bacias hidrográficas, né? Bem, isso vai lhe ajudar a tomar, encontrar aí, tomar decisão, né, em situações de campo, na hora de irrigar ou colocar curvas de níveis, terraços, enfim, proporcionar o manejo, a conservação do solo, né? O manejo do solo para conservar o solo e a água. Vamos usar a plataforma Moodle, né? Através de dos links aqui para vocês terem acesso aos vídeos. Vocês deverão utilizar seus computadores ou celulares, né? E manter seus cadernos atualizados, tá? Contar aí como sabatinas aí. Tá aqui um livro, né? Uma referência muito boa. Além, Bertone, né? Conservação do solo. Além desse material, esses slides para leitura. No encontro passado, nós estávamos falando de bacias hidrográficas, né? O seu conceito, como que é a formação de uma bacia hidrográfica. Dei uma recordada. Falamos das principais bacias existentes no nosso país, né, as principais. Falamos de uma bacia, microbacia regional do Rio Piracanjuba, próxima aqui à região de Morrinhos, né, que ela se encontra. Falamos dos tipos de escoamento, superficial, subsuperficial, subterrâneo, tá? Ainda das superfícies que uma bacia pode conter, né, superfícies impermeáveis ou parcialmente permeáveis, né, com capacidade limitada de infiltração, e superfícies altamente permeáveis, né, aquelas de agricultura intensiva aí, de plantio direto, né, onde há terraços, enfim, né, dei uma recordada. Não esquecer desse gráfico onde representa um evento de precipitação, um volume escoado que está acima aqui da capacidade de infiltração de água no solo, e o volume infiltrado, que representa a capacidade de infiltração de água no solo, e que está ligado à aula prática que que aconteceu no último encontro. Ainda abordamos os diferentes tipos de bacia, né? Bacia plana, bacia montanhosa, como que é a sua representação em gráficos, bacias urbanas, bacias rurais, como que isso é representado no gráfico, a sua dinâmica de escoamento de água nessas bacias, bacias circulares ou ovais, né, ou oblongas, como que isso pode apresentar dinâmica de vazão na parte da jusante do curso d'água, né? Bacias triangulares, né? Todas elas possuem dinâmicas diferentes da vazão de água no curso d'água. Bem, então aqui hoje nós vamos estimar esse cálculo de infiltração e escoamento superficial de água nessas bacias. Bem, então um método para estimar esse escoamento ou infiltração é baseado na Soil Conservation Service, né? Serviço de conservação do solo do estado americano, né? É baseado nisso daí que está no livro no Prusk, tá? É onde também calculamos perdas de solo. Bem, como mencionamos um tempo atrás, né, agora mesmo aqui, falamos de superfícies que podem possuir maior ou menor impermeabilização da água. Essa maior ou menor impermeabilização da superfície, ela é classificada de acordo com valores de CN tabelados, denominados pela Soil Conservation Service. Esses valores de CN
são parâmetros, né, adimensionais que dependem aqui, ó, da capacidade de infiltração e armazenamento de água no solo, né? Então, cada tipo de superfície pode estar habitada por florestas, campos, plantações, cidades, né, telhados, pavimentações, e isso dá um valor adimensional variando de 0 até 100, onde o valor 0 significa que é uma superfície muito permeável, como as florestas, ó, possuem um valor mais baixo de CN. E as zonas, as áreas, né, superfícies mais impermeáveis possíveis, possuem valores próximos de 100. Então, isso facilita o cálculo, dimensionamento para projetos de irrigação, projetos de conservação do solo, projetos de conservação da água ou rios, né? Corpos d'água, para evitar a sedimentação, carreamento de partículas sólidas de solo. Então, é esse o objetivo de calcular esse tipo de vazão. Bem, pessoal, então, aqui para o cálculo estimado aí do escoamento de água nas bacias, nós temos essa equação aqui, essa equação então desenvolvida pela Soil Conservation Service. Bem, aqui nós temos, né, alguns parâmetros, né? Vejam eles, ó, o Q, o escoamento superficial na unidade de milímetros. O P, o evento de precipitação, né, chuva em milímetros. O IA, perdas iniciais, esse IA aqui, as perdas iniciais que ocorrem do escoamento. Então, quer dizer, está ocorrendo infiltração. Quanto maior é a perda inicial, maior é a infiltração. E aqui o S, parâmetro de armazenamento de água na superfície do solo, tá? Vamos por parte, um por um. O S, né, representado por essa equação, para ser determinado o S, nós posteriormente jogarmos lá na equação final, nós temos que consultar a tabela, os valores de CN. Então, nós temos aqui um valor padronizado de 25.400 dividido por CN menos 254. Então, suponhamos que nós temos uma bacia somente floresta, com solo de tipo A. Daqui à frente eu mostro o que é o A, o B, o C e o D. Então, do solo tipo A. Então, o valor desse solo floresta tipo A, o valor de CN é 41. Então, a gente colocaria o 41 aqui para ir resolver essa pequena equação e determinarmos o valor de S. Vamos para o parâmetro IA, as perdas iniciais. As perdas iniciais são maiores quando nós temos uma efetividade muito grande na conservação do solo, ou seja, terraços bem construídos, solos solos mais permeáveis possível, matéria orgânica incorporada, raízes, árvores, né? Tudo o que facilite a infiltração de água no solo. Então, isso garante maior perda inicial de água que vai escoar. Então, gente, o escoamento superficial só vai ocorrer quando uma precipitação, o P, quando a precipitação for maior que a infiltração ou as perdas de água no solo. Se a precipitação for maior do que as perdas iniciais, né, que é a capacidade que o solo tem de infiltrar, aí sim vai começar a ocorrer, então, o escoamento superficial, tá? Quando a precipitação, o volume precipitado for menor do que a capacidade que o solo tem de infiltrar ou as perdas iniciais, aí não vai ocorrer escoamento, o Q será zero, o escoamento, aí o Q será zero. Portanto, pessoal, somente irá ocorrer escoamento superficial ou somente você vai utilizar essa equação, né,
somente quando a precipitação ocorrida for maior que as perdas iniciais. Então, você olha bem. Muitas das vezes você vai responder uma questão de prova e você já olha se o valor da precipitação, se o valor da precipitação ou que choveu for menor que as perdas iniciais, então você já vai concluir que o escoamento é zero e você não precisa gastar tempo para resolver uma equação. Agora, uma vez que a precipitação for maior que as perdas iniciais, aí sim o Q vai ser diferente de zero, aí sim você vai ter que executar a equação. Bem, eu acho que eu pulei aqui. As perdas iniciais você encontra logo depois de você encontrar o valor de S, que é o parâmetro de armazenamento de água no solo. Encontrou o S, você já joga ele aqui ó, no IA, tá? Põe o valor aqui e divide por 5, né? Ou seja, 20% do parâmetro de armazenamento de água no solo. Essas são as perdas iniciais tabelado. Então, o IA acaba que sendo também um valor tabelado, né? 20% do S encontrado. Ótimo, dito isso, então você tem que obter em provas e avaliações, você vai ter os valores de precipitação, né? E vai ter o valor do CN. A partir daí você encontra o IA e o S, né? Para posteriormente encontrar o Q. Dessa forma, então, você vai utilizar essa equação, né? Você vai pegar a precipitação que deve ser fornecido, o IA que você acabou de encontrar, resolve isso tudo dentro aqui desse parênteses e eleva ao quadrado, né? Divide agora tudo que está entre esse parêntese. Pegue novamente a precipitação, né? Menos as perdas iniciais, mais o valor do parâmetro de armazenamento que você encontrou logo lá acima. Tá? E feche o parênteses com maior cuidado, preste muita atenção na sua calculadora para que não ocorra erros matemáticos. Aí agora é uma habilidade sua, um treinamento que você depende da matemática. Nesse slide aqui, somente para frisar que o IA é 20% do parâmetro de armazenamento, né? Ou S dividido por 5, ou S vezes 0,2, é a mesma coisa, né? E que o CN ele varia de 0 a 100, onde 0 é a superfície muito permeável e 100 uma superfície 100% impermeável. Ótimo, agora é seu dever fazer esse cálculo, exercitar aí esse cálculo aí em seu caderno, deixar ele aí como rascunho em seu caderno. Pessoal, vamos discutir esse outro exemplo de exercício prático que pode ocorrer em campo. Veja só, considerando uma bacia de área de 10.000 metros quadrados, ou seja, 1 hectare, né? Que tem um corpo d'água de vazão Q de 100 metros cúbicos por hora. Então, normalmente ela vaza, então tem uma vazão de 100 metros cúbicos por hora. Passando, e aí ocorre uma chuva, né? Um evento de chuva de 70 milímetros em 1 hora. Então, choveu aí 70 milímetros em 1 hora. Aí pergunta-se, qual seria o aumento máximo aproximado, né, da vazão do corpo d'água lá na jusante, na parte baixa, né, se as condições de escoamento fossem rápidas, né? Então, se não houvesse nenhuma perda inicial, né, se todo escoamento fosse rápido, qual seria, então, o aumento da vazão? 100 metros cúbicos mais quanto? Né, em função da chuva, em uma área de 10.000 metros quadrados. E mais à frente, quais as ponderações para diferentes vazões do corpo d'água? Que ponderações é essa? O que é que causa, né, diferentes vazões no corpo d'água? Ora, as perdas iniciais. Quais são as perdas iniciais? Eu acabei de comentar, né? São solos permeáveis, são solos que você trabalhou, o agricultor trabalhou para que a água infiltre no solo. Terraços, curvas de níveis, cultivos em faixas, subsolagem, floresta, proteção vegetal, pastagem bem manejada, enfim, tudo nesse sentido. Tem mais coisas aí, apenas dei um exemplo, tá? Então discorra isso.
Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, e aí você exercita no seu caderno, responde no seu caderno aí. Então, qual é, então, a vazão? Depois que choveu 70 milímetros. Volta aqui, ó. 70 milímetros. Você acabou de encontrar a vazão aqui, 8,5 milímetros de escoamento. Isso é o que escorreu, é o que escoou a partir do momento em que houve perdas iniciais. Choveu 70 milímetros, mas escoou 8,5 por conta das perdas iniciais, né? E o tipo lá de cobertura que o solo sofria. Aqui, ó, CN de 63. Bem, então o escoamento foi de 8,5 milímetros. Então perceba que primeiro você tem que encontrar o valor aqui através da equação do escoamento superficial. Então, considerando que precipitou 70 milímetros, né? E que escoou 8,5 milímetros, então vamos fazer regrinha de 3. Então, se escoou 8,5 milímetros, o que é milímetros? É 8,5 litros por metro quadrado. Então, 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então, portanto, 8,5 litros por metro quadrado. Como precipitou isso em 1 hora, né? Ou melhor, escoou em 1 hora, então está aqui representando 1 hora. Por metro quadrado, então, 8,5 litros. E em 10 mil metros quadrados? X, 85 mil litros. Vamos agora converter litros em metros cúbicos. 1.000 litros é 1 metro cúbico. 85 mil litros, Y metros cúbicos, que dá, então, 85 metros cúbicos. Portanto, a vazão do corpo d'água após, né, o período da precipitação, né, pode chegar aí até 185 metros cúbicos por hora. Lembrando que 100 metros cúbicos por hora é a vazão normal do rio, né, e 85 metros cúbicos por hora pode ser aí o causado pelo escoamento superficial. Tá? Então, através desse dado aí, você tem uma noção do que pode ocorrer, por exemplo, se chover 140 milímetros, uma chuva torrencial, né? Esse 85 vai duplicar. Então, aí você tem que dimensionar, por exemplo, quanto você vai colocar lá, uma manilha, um vertedouro, né? Então, para que você possa dimensionar projetos aí na área que está sendo utilizada. Ou seja, você tem capacidade de prevenir uma possível vazão aí após eventos de chuva. Eu fiquei de mostrar para vocês o que seria a classificação A, B, C ou D da tabela, né, os valores ICN, né? Então, A, B, C ou D está ligada aos tipos de solos, né? Solos arenosos até solos muito argilosos e rasos. Arenosos e profundos e muitos argilosos e rasos. Então, quer dizer que arenosos e profundos possuem uma capacidade de infiltração muito alta, é muito permeável. E o oposto do outro lado, né? Muito argiloso e raso, quer dizer que é muito impermeável. Isso é o que ocorre lá nas montanhas, lá em volta do Rio de Janeiro, né? Que ocorre aqueles deslizamentos lá de vez em quando, né? Bem, então está aqui um exemplo de valores de CN descoberto aqui em tabelas. E outra coisa, essas tabelas, esses exemplos de CN aqui, essas tabelas, elas são variáveis de acordo com regiões, pessoal. Não existe uma única tabela fixa. Você acabou de ver aqui para trás. Veja, essa é uma outra tabela com valores diferentes. Essa agora outra tabela com valores diferentes. Aqui uma outra tabela com valores também diferentes, com outras classificações aqui, ó, ao lado. Pois bem, pessoal, vou concluir aqui dizendo para vocês que ao calcular esse método aqui de escoamento superficial, isso é para somente um evento único de precipitação, tá? É um cálculo simples, um evento único de precipitação. Vou fazer outro vídeo, só que agora mais cálculos, um pouco mais intensificado, com vários eventos de precipitações. Por exemplo, uma semana muito chuvosa, meses muito chuvosos, né?
tem dia que chove aí 4, 5 vezes, então qualquer chuvinha está começando a escoar, entende? Então isso será considerado. Então até o próximo vídeo.